Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Bom dia, amigos, tudo bem? Eu sou bem suspeito a falar do que eu vou falar nessa manhã, porque eu tenho 34 anos, eu nasci em 91, e há alguns anos atrás, o Brasil foi tocado por aquilo que a gente chamava do movimento da adoração extravagante. Quem é de mais tempo da igreja sabe do que eu estou falando. Onde o rio de Deus foi liberado sobre a nação, sobre o Brasil. E o Senhor usou muitas pessoas no meio da música para liberar isso, como Diante do Trono e pastor Antônio Cirilo, David Kinlan, Judson de Oliveira, Ricardo Robortella, e posso estar esquecendo de algumas pessoas, mas o Senhor começou a tocar a nação com um tipo de adoração e expressão de adoração que antes não era tão comum. E lembrei de mais um, é que eu falei da galera de Belo Horizonte, mas tem o pessoal lá de Londrina, que é a casa de Davi. Não sei quantos de vocês já ouviram falar na casa de Davi ou Davi Silva, E essa galera, Deus usou para trazer algo fresco para a nação brasileira. E em novembro do ano passado, eu estava numa cidade no Paraná, chamada Pontal do Paraná. E acabei de ministrar a adoração, comecei a falar, E depois eu ia chamar a galera para orar, Eu que fui criado nesse mover de Deus, assim. Eu gosto muito de depois, Não é de praxe, mas faz parte daquilo que eu sou em Deus, e chamar as pessoas para ministrar, E eu chamei a galera para frente. Só que antes de eu chamar o pessoal para frente, eu ouvi no meu espírito, o Senhor falou comigo assim: chame os meninos de 25 anos para baixo. E eu, na hora, confesso que eu não entendi muita coisa assim. Aí eu falei: tá bom, vou chamar, vou obedecer, não precisa entender agora, só vou chamar. E chamei, assim: quero chamar vocês que têm de 25 anos para baixo. Só que enquanto eles estavam vindo, eu estava conversando com o Senhor, eu falei: Senhor, por que 25 anos para baixo? Eu chamei, mas eu não sei o que eu vou fazer depois. Tipo assim, me ajuda. Eles estão vindo, e que eu vou orar o quê? Aí eu buscando no Espírito, e o Senhor falou comigo assim: faz a conta. Aí eu falei: tá. Ano passado era 2024. Aí a hora que o Senhor falou assim: faz a conta, na hora, meu espírito, eu falei: já entendi. Vão completar 25 anos de um dos moveres de Deus que mais tocou a nação brasileira, nos anos 2000. E sabe o que o Senhor falou comigo? Quando eu respondi isso para Ele, que eu falei: eu entendi. Vão fazer 25 anos do movimento de adoração de 2000. Ele falou: é isso aí. E Ele falou assim: eu quero fazer de novo. Eu falei: cara. Ele falou assim: fale para esses meninos o que era vivido nessa época, porque muitos deles não sabem. E eu tenho, por mais que eu tenha 34 anos, e eu comecei a viver esse movimento com pouca idade, mas eu fui
muito afetado, muito afetado. Eu nasci em lar cristão. Mas quando o Senhor começou a soprar esses caras e esse mover de Deus, esse rio de Deus, eu estava no meio da parada assim, e eu fui afetado por esse rio. O meu radinho era Antônio Cirilo dia e noite na minha vida. Casa de Davi, eu sou muito suspeito a falar. E quando o Senhor falou isso comigo, eu entendi, comece a compartilhar isso. Eles precisam saber porque eu quero fazer de novo. Não que Deus vá fazer as mesmas coisas. Quando Deus diz que quer fazer de novo, é porque Ele quer pegar um princípio do que Ele já fez. Qual era o princípio da adoração extravagante? Liberdade no Espírito. O princípio do movimento de 2000 era liberdade no Espírito. Irmãos, eram canções de 30 minutos, com 4 frases. Uma palavra só. E os caras liberavam isso e ninguém queria saber de mais nada. Era repetindo a mesma coisa durante 30 minutos. Principalmente Casa de Davi. Isso foi em novembro do ano passado. Meses atrás, acho que talvez uns 2 meses atrás, o pastor Farley Labati, eu sempre achava que era Labatu, Labatê, que escreve com U, mas é Labati. O pastor Farley da Cornerstone de Curitiba gravou um vídeo no YouTube. Faz uns 2 meses atrás, eu acho, alguma coisa assim. E o nome do vídeo é Um Pedido de Perdão e Arrependimento. Aí eu falei, o que será, né? Cliquei para ver. Ele começa a falar assim, eu quero pedir perdão para a geração que tem de 25 anos para baixo. Eu falei, mano, mas daí eu acho que Deus está falando alguma coisa. Ele falou assim, porque a gente viveu muita coisa nos anos 2000 e a gente acabou não compartilhando com essa geração e julgando muito essa geração. E privando essa geração de viver o que a gente viveu. E ele começa nessa linha, falando do movimento de 2000. E a gente que caminha nesse movimento profético precisa prestar muita atenção naquilo que Deus está falando. Quando Deus começa a bater muito em algo, em frisar muito alguma coisa, é um sinal, Deus está querendo fazer. Casa de Davi nos anos 2000, ali, eu falo anos 2000, né, mas tem gente que viveu até um pouco antes dos anos 2000. Né, pastor, eu peguei 2000 e pouquinho para frente. Sabe o que acontecia nesses ambientes de culto? Não tinha muita música pronta. Não tinha muito set list. Não tinha. Era, vamos lá. Sabe o que acontecia? Teve uma época que aconteceu muitos sinais e maravilhas. Tipo pó de ouro nas mãos, óleo vertendo, fivela de cinto sendo transformado, dente de ouro aparecendo. Oi? Instrumentos tocar sozinho. Casa de Davi, principalmente, parecia que chamava essas coisas assim. Eram umas coisas sobre o natural, de fato. Eu lembro que lá em Joinville tinha um congresso anual de jovens. Antigamente falava congresso, né? Agora é conferência, mas antigamente falava congresso. Congresso anual de jovens de Joinville, chamado Encontro Carismático, alguma coisa assim. Aí, teve um dia que Casa de Davi estava lá, eu não estava nesse dia, mas Casa de Davi estava lá, e era um galpão muito grande, era um pavilhão, e tinham 2 bandeiras penduradas assim.
E é um galpão fechado, não tinha como entrar vento no lugar. E o casa de Davi ministrando. Daqui a pouco, a bandeira começa a fazer assim. Só que a outra bandeira estava parada. E só uma começou a movimentar. Num lugar totalmente fechado. Sabe o que estava acontecendo? Deus estava tocando aquele lugar com o sobrenatural dele, tipo, tá ligado, o anjo? Eles existem. Eles não são deuses, mas são ministros que estão para servir a igreja. E a galera começou a... Que é isso? Que loucura é essa aqui, cara? E todo mundo cantando e aquela bandeira. E dentro disso começavam a nascer cânticos espirituais. A gente tem um amigo do Rio de Janeiro, o Anderson Figueiredo. Inclusive, ele fez parte da nossa escola de adoração. E hoje ele é pastor da Extrema Devoção do Rio de Janeiro. E ele contou uma história pra gente lá na escola, que eu achei muito animal, assim. Ele falou que o casa de Davi foi ministrar na igreja, na cidade deles, ele foi. E lá a galera tocando, de repente, parou todos os instrumentos. Só que o teclado continuou tocando. Só que o detalhe é que o tecladista já não estava mais lá. Mas o teclado continuou como se não houvesse amanhã, tipo assim. E foi. E a galera começou, cara, que é isso, que é isso? E todo mundo sem tocar e só o teclado. E quem estava ministrando, não lembro se era o Davi Silva ou alguém da equipe dele, falou assim, gente, vocês querem ver uma coisa? Vocês acreditam nisso? Vocês querem ver? Queremos. Então sobe aqui. Chamou a galera para subir para ver o teclado. Quando eles chegam perto do teclado, eles olham, as teclas afundavam. Aí eu não sei se você vai acreditar nisso. Mas era isso que acontecia por causa de uma liberdade no espírito. Talvez o Senhor queira fazer isso de novo. Esses sons acontecendo, como aconteceu lá na vigília da cena. Foi em janeiro, fevereiro, começo do ano, né, Lucas? Na vigília dos jovens, que começou a... foi bem no começo do ano que eu estava no retiro de sacerdócio, aí mandaram mensagem para mim. Alguém mandou, não sei se foi tu ou alguém, não lembro. Algo fora do normal. Uma melodia de guitarra, né? Tocando. Fala aí, o Lucas fala que ele estava lá. A gente estava ministrando e não... A gente estava sentindo assim que o ambiente estava muito barulho, assim, sabe? Tem até aquele meme, né? Não é o barulho que traz a presença. Mas a gente estava assim, sentindo que estava muito barulhento. E aí a gente tinha colocado um pad, só que era um pad contínuo, assim, igual fica do teclado ali em Mi. Só reto, assim. Eu que tinha colocado lá no YouTube, lá, deixei em loop. E aí, a gente ministrando, daqui a pouco eu ouvindo no fone, assim, cara, esse pad tá diferente. Daí eu pedi, assim, no talkback pra todo mundo parar. E não era um pad, tava igual uma guitarra, assim, que fica naquele efeito de entrar e sair, assim. E aí, ela tava fazendo umas notas diferentes. Daí eu fiquei, cara, não é possível isso, mano. Daí eu pedi pro rapaz que tava lá no notebook olhar e tava o mesmo pad e tal. Aí todo mundo parou. A gente ficou sendo ministrado por aquele som que tava acontecendo ali. Aí eu fiquei meio desacreditado, cara, não é possível isso, mano. Aí eu peguei e comecei a procurar no outro dia, tipo, aquele pad, aquele som, e não tinha, mano. Aí realmente era... Inclusive, teve um rapaz da banda que ele falou que ele estava ouvindo muito alto no ouvido dele, o som da guitarra. E ele pediu no talk pro moço da mesa de som, mano, baixa aí, tá muito alto no meu ouvido, que ele não tinha entendido ainda que era um som diferente, né? Aí ele falou, mano, o pad tá no mínimo, não tem o que eu fazer aqui. Depois eles pediram pra baixar tudo o volume e não... Baixar tudo e continuou o som sozinho ali.
Nós estamos falando de coisa que aconteceu agora em fevereiro, na cena. Por que eu estou falando essas coisas? A liberdade no espírito nos leva a viver coisas que estão sobre o natural. Sabe o que tem acontecido? Às vezes a nossa excelência, o nosso padrão de excelência, tem matado as liberações proféticas. Eu não tenho nada contra setlist, eu até passo. Mas ontem eu passei e não tocamos nada do que eu passei. Tipo assim, foi nada a ver. O pessoal da mídia fica assim, ó, terrível. Tá ligado? Porque, tipo, eu passei a música pros meninos, mas, tipo, nenhuma. E eu não tenho nada contra. Isso é organização. Você deixa organizado para Jesus fazer o que Ele quiser com a sua organização. Mas o grande perigo é a gente tentar ser tão excelente que o nosso padrão de excelência mata o que Deus quer fazer naquele ambiente, naquele horário, naquele dia. A gente fica tão escravo das músicas. E eu vou falar, hoje o tema que eu quero tratar com vocês é sobre cântico novo, sobre cântico espontâneo. Porque eu acredito que é um lugar para todos. É um lugar para... Não é sobre estilo musical. Não, cântico novo não é sobre estilo musical. Cântico novo é sobre algo do Espírito que é gerado dentro dos ministros. Isso é um cântico novo. Então, mas não é meu estilo cantar. Não se trata de estilo, se trata de uma mensagem do céu que precisa ser liberada. Sabe o que nós fazemos aqui como ministros de louvor? Nós liberamos uma mensagem musical da parte de Deus. Esse é o nosso encargo. E sabe o que acontece muitas vezes? A gente prepara as nossas músicas, canta. E canta tudo certinho, bonitinho. A letra é fantástica. A letra é muito boa, uma letra inspirada. Só que a gente fica limitado a essa mensagem. Quando eu não tenho uma cultura de um cântico espontâneo, é como se eu limitasse o Senhor. Olha, a mensagem que vai ser passada para a igreja é isso aqui. É dessa música. É disso aqui. E a gente canta. E Deus faz. Só que existe um lugar um pouquinho mais profundo, que se chama liberdade no espírito. Quando você abre esse espaço, o Senhor começa a gerar um cântico novo. E você começa a liberar esse cântico novo sobre a igreja, que é aquilo que o Senhor... Por exemplo, sexta-feira, a gente estava ministrando adoração e vocês perceberam que a gente quase não... A gente cantou acho que 2 músicas que são conhecidas, o restante da adoração foi espontaneamente. Eu não estou dizendo para que vocês comecem a fazer isso agora, não. Mas eu estou usando um exemplo meu. Eu comecei a sentir de cantar sobre a cidade. E a gente começou a declarar muito sobre São Sebastião, muito sobre São Sebastião. Enquanto eu cantava, eu lembrei de Salmo 115. Aí o que eu fiz? Eu peguei, cara, lembrei de Salmo 115. Vamos começar a declarar Salmo 115. Deus quer falar alguma coisa sobre Salmo 115. Aí a gente começou, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória. Aí fala, os deuses deles são ouro e prata, tem boca, mas não falam, tem nariz, mas não cheiram, e fui cantando isso. No meio desse cântico eu percebi aquilo que o Senhor queria falar, que o Senhor ia tocar São Sebastião nas pessoas em que antes falavam e profetizavam, mas por alguma coisa foram... E a palavra do pastor, é o que o pastor Alexandre falou ontem, pronto. Era isso que estava sendo gerado sexta-feira, pessoas que tinham uma voz profética, mas que foram caladas. E o que o Senhor estava querendo falar? Tipo assim, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja a glória. Os deuses deles
tem boca, mas não falam. Mas nós servimos a um Deus que é vivo. Então, quando nós abrimos as nossas bocas, vai sair um cântico, vai sair. Então eu comecei a profetizar. Vozes voltem a falar, vozes voltem a falar, olhos voltem a ver. Então, o cântico novo traz esse tipo de mensagem. Então é totalmente fora de um quadrado. Você abre um espaço para Deus, naquilo que Ele quer fazer. O nosso padrão de excelência muitas vezes tem matado muitas vozes proféticas. Muita gente tem medo de liberar cântico novo porque tem medo de que alguém, não ache legal. Mas sabe aonde começa o cântico novo? Quando você encontra a liberdade no Senhor. Essa liberdade te traz um negócio chamado convicção. E quando você acessa esse lugar, você começa a liberar. Irmãos, eu sei que aqui na sala de oração surgem muitas coisas. Sala de oração é um ambiente mais do que maravilhoso de cânticos espontâneos. Só que a minha missão nesse tempo tem sido: vamos colocar isso dentro das reuniões de domingo. É desafiador, é outro ambiente, mas nós precisamos deixar, nós não podemos ser reféns, nós precisamos amar as pessoas, mas não podemos ser refém delas. Nós estamos aqui para servi-los, sim, e tem que ter música que o pessoal vai cantar, para a gente trazer a galera junto, mas no meio disso, Deus, o que o Senhor quer falar, além disso aqui, que o Senhor falou com esse escritor que escreveu essa música. O que o Senhor quer falar para nós agora? Ah, mas se eu começar a cantar um cântico que ninguém conhece, o pessoal não vai achar legal o louvor. Meu amigo, você está preocupado com aquilo que as pessoas vão achar do seu louvor, ou você está preocupado em transmitir uma mensagem da parte de Deus para a igreja, para a cidade? A minha missão, eu tenho entendido da parte de Deus que a minha missão nesse tempo vamos colocar para fora isso. Tem um amigo meu, que ele é de uma sala de oração. E cara, ele surge muita coisa nele, muita coisa. Só que ele não consegue colocar para fora, em momentos de adoração assim. Ele não consegue, mas ele tem muita coisa. Entrou na sala de oração, meu irmão flui, meu Deus, só que ele ainda tem um pouco de medo de colocar para fora, porque ele ainda não encontrou esse lugar de convicção. Irmão, muitas vezes o cântico novo vai colocar a nossa reputação. Eu estava num lugar, eu nem vou falar o lugar, mas eu estava num lugar um dia, ministrando adoração, o Senhor falou comigo assim, que naquela cidade muita gente tinha, muitos adoradores tinham erguido um altar ao Senhor, mas tornaram do altar um trono para si mesmos. E eu comecei a cantar isso. Negócio chamado denúncia profética, assim. Comecei a cantar, comecei a falar. Entende? O Espírito te dá ousadia para que você fale o que precisa ser falado musicalmente, cantado o que precisa ser cantado, sem medo do que as pessoas vão pensar. Eu escrevi uma música chamado Vire a Mesa. Eu tenho muito medo de cantar ela. Eu não vou cantar ela ainda. Eu tenho um tempo certo para cantar ela. Está guardada. Porque é uma mensagem muito forte. Que entra o que eu falei aqui. Quando o Senhor falou comigo naquela cidade, eu guardei isso. E eu comecei a entender que não era só sobre aquela cidade. E eu peguei e escrevi. Tempos depois eu continuei a escrever a música, está ali. Onde a gente clama para que o Senhor vire a mesa. Pesado, cara.
Porque a casa é dele e a glória é dele. Ele precisa virar a mesa se ele quiser. Está ali? Irmão, o cântico novo vai colocar sua reputação, talvez até no lixo. A expressão espontânea. Você lembra de Davi? Davi se expressou espontaneamente. Mical olhou e falou: cara, você é rei, cara, você não pode. Mas sabe o que estava dentro de Davi? Cara, a presença está entrando em Jerusalém. Meu amigo, eu sou rei, eu sou nada, meu amigo, eu sou carente desse negócio que está entrando aqui, cara. E ele começou a dançar de alegria. Ele não se importou com a sua reputação. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã. Vamos ver se vai dar certo. Abre comigo o Salmo 40. Eu sou fleumático melancólico, né? Na verdade, eu sou melancólico fleumático. Tô quase morrendo, assim. Mas, todas as vezes que eu estou no serviço ao Senhor, meu amigo, o melancólico fleumático em mim morre bonito. Você viu ontem o melancólico fleumático adorando a Jesus? Estava aqui um sanguíneo colérico. Mas é porque não se trata de mim. Se trata de Deus. Meu amigo, Deus está querendo fazer uma coisa e Ele achou graça em nós de cooperar com aquilo que Ele está fazendo. Meu Deus, cara. Eu não posso dar outra resposta a não ser dar tudo que eu tenho e que eu sou, meu amigo. É muito pouco, é muito raso eu dar o meu melhor para Deus. É muito raso. Preciso dar tudo que eu tenho, meu amigo. E às vezes tudo que eu tenho é até exagerado. Mas Deus gosta de uns exageros. Deus gosta. Vamos lá, Salmo 40. Diz assim: uau. Depositei toda a minha esperança no Senhor. Oh Deus, vamos lá. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um fosso fatal, do charco lamacento. Assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus. Que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam a mentira. Até aqui. Só uma informaçãozinha sobre esse salmo. Ele foi dedicado ou dirigido ao chefe dos músicos. E foi um salmo para se ajustar a uma música, para ser cantada no culto público dos hebreus. E provavelmente foi Davi que escreveu. Então, o salmo que a gente leu, ele foi adaptado para cantar publicamente, no culto público dos hebreus. Então, não é algo particular, é algo coletivo. Deus está falando de cântico novo para o coletivo. Por isso a minha missão de tentar tirar, colocar para fora o cântico novo, não só quando a gente está sozinho, ou não só quando a gente está num ambiente propício a isso, mas buscar no Espírito, colocar para fora em cultos. Por exemplo, escola de Esther, sacerdócio real. A coisa mais desafiador demais, mas em meio à adoração. Tipo assim, porque vem gente de tudo quanto é jeito. Vem, irmão, católico, vem gente que não é crente, vem gente de
Meu Deus. Então, você precisa ter a dinâmica de, vamos tentar tocar uma música conhecida, às vezes até que você não gosta de cantar, você vai ter que tocar para servir as pessoas, mas você não pode ser refém disso. É aqui que eu quero chegar com o Cântico Novo. Eu sirvo as pessoas com uma música que, tipo, meu Deus, tipo Bondade de Deus. Tipo, todo mundo conhece. Não é o tipo de música que eu toco muito na escola de Esther, em formatura, mas não é algo que eu gosto. Canto em encontro de empresários, por exemplo. Todo mundo conhece essa música. Então vai dar certo. Eu vou conseguir servi-los e a atenção deles não está voltar. A hora que a atenção deles voltar para mim, meu amigo, eu falei, Deus, e agora? O que você quer falar? Aí eu venho, pá, no Cântico Novo. Escola de Esther, mesma coisa. Você está ali, canta, a hora que você vê uma brecha, o espaço abriu para Deus, irmão, a gente começa a fluir no Cântico Novo. Você vê, às vezes, tem umas pessoas que estão assim, outras assim, mas daqui a pouco estão começando a serem tocados pelo Espírito de Deus, em uma música que elas nem sabem de onde veio. Então, essa é a missão, colocar para fora em lugares que o ambiente não é tão propício assim, mas é a mensagem que Deus quer falar. A primeira coisa que eu preciso entender sobre o Cântico Novo: o Cântico Novo não é um improviso. Não tem nada a ver com improviso. Improviso é uma coisa, Cântico Novo é outra. O improviso é quando você não tem nada para fazer, você preenche o espaço com alguma coisa, porque para o espaço não ficar vazio. O Cântico Novo é quando esse cântico já está sendo gerado no seu espírito, por causa da sua vida diante do Senhor. O Cântico Novo é gerado na sua intimidade, no seu servir, no seu ministério ao Senhor. No seu ordinário, é quando você, sei lá, está lavando a louça, e de repente surge alguma coisa, você começa a cantarolar ao Senhor. A gente estava lá na casa do Levi, do pastor Flávio, foi quinta noite, eu acho. Quinta-feira à noite, era 1h da manhã, o pessoal começou a dormir. Dentro de mim eu comecei a lembrar de Salmo 23 e comecei a cantarolar, e eu falei, cara, peguei o violão, sentei na sala, era 1h da manhã, comecei a dedilhar e escrevi sabe quando vem tudo assim, buf, veio tudo, melodia, letra, gravei e escrevi. O que o Senhor gerou? Um cântico novo no ordinário. Porque o cântico novo é gerado quando você está ligado no Espírito. Eu aprendi com o pastor Kenneth a colocar o gravador na primeira página eu não sei como é que fala. Meu celular, assim, ó, o gravador está aqui. Na primeira aba, isso aí, esse é o nome. Na primeira aba do meu celular está o gravador. Eu aprendi com ele isso. Falei, ele é inteligente, preciso aprender com ele. Aí, falei, toda vez que surge alguma coisa, só abro o celular, começa a cantar. Às vezes são canções que não vão para o público, mas às vezes é. E por isso que eu preciso ficar ligado. O Cântico Novo, ele é gerado na minha vida singular. É isso que o salmista, provavelmente Davi, está falando. Ele fala como é que surge o Cântico Novo. Olha só, que interessante como é que surge esse Cântico Novo. Ele é construído em meio à minha vida ordinária, na minha vida singular. Eu preciso ter essa vida de devoção. Quando ele fala assim, eu depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele está falando, a minha vida é devota ao Senhor. Ele começa o salmo assim, eu depositei toda a minha esperança, ou eu esperei no Senhor. Essa expressão está falando, a minha vida é uma vida de devoção ao Senhor. E ele fala, e ele se inclinou para mim. Aí é uma resposta de Deus. Quando eu tenho uma vida de devoção, Deus costuma responder quem é devoto.
Quando já leram aquele livro Bom Dia Espírito Santo? Tem muita heresia naquilo, mas o que me pegou esse livro, irmão, eu vou te falar. Se tu pegar tipo tapioca e peneirar bastante assim, consegue pegar uma coisa legal. Eu fui afetado por esse livro também. Ele te leva a um lugar de devoção ao Senhor, tipo, de interação com o Espírito Santo. Tipo, você abre os seus olhos e fala, bom dia, Espírito Santo, bom dia, meu amigo. E você começa. Aí toda hora você está falando com o Espírito Santo. Às vezes você está falando em outras línguas. Quem fala em outras línguas aqui? Não, tipo, outras línguas espirituais. Tipo, levanta as mãos. Pode levantar a mão. Amém? Você que não fala, cara, comece a perseguir isso, porque isso é algo muito precioso. Quando você começa a ter interação com o Espírito, você começa toda hora. Outras vezes você estou em algum lugar e o cara fala, que foi? Que falou? Não falei nada. Mas é que eu estou expressando, às vezes sai um pouco alto, mas eu estou aqui. Então, né, estamos dirigindo, estamos indo para algum lugar ministrar, está tocando a música, estamos conversando, daqui a pouco para e nós e fica. Isso é uma interação com o Espírito. Uma vida de devoção vai te levar a esse lugar de ficar ligado no Espírito em todo o tempo. E numa dessas Deus pode colocar um cântico dentro de você. É quando a gente menos espera. Porque o cântico novo não é algo programado. A gente estava conversando com o Levi, né? Existem várias e várias maneiras de compor canções, por exemplo. E são admiráveis. Tipo, você senta, você abre a Bíblia, você lê e você vai e começa. Eu quero escrever sobre isso. Tipo, para mim não funciona. Não é minha pegada. Essa não é minha pegada. Não é. O que acontece na maioria dos nossos cânticos, por exemplo, é quando a gente está em comunidade, adorando a Jesus, e no meio surge um espontâneo e geralmente é o refrão da parada. E surge, nasceu. 98% das nossas músicas nasceram assim. Peguei, guardo o refrão. Dias depois, ou eu sento para escrever o restante, que é raríssimo, ou eu canto ela de vez em quando, daqui a pouco começa a surgir a estrofe e ela está pronta. Então, a minha vida de devoção ao Senhor, a minha interação com o Espírito, é o espaço necessário para Deus colocar o cântico novo dentro de mim. Porque aqui eu fico sensível à voz do Espírito, eu não fico refém mais de outra coisa a não ser do Espírito. Escuta. Eu preciso depositar essa minha esperança no Senhor, sabendo que Ele vai me ouvir, e sabendo que Ele de alguma maneira vai gerar dentro de mim esse cântico. Por isso que eu preciso ter a consciência da presença. Eu sempre digo uma coisa: os anjos que estão nos céus não cantam para chamar Deus para o lugar. Ou não, tipo assim, eles cantam porque Deus está lá. O nome disso? Consciência da presença. Deus está aqui. Atributo de Deus, onipresença. A minha resposta diante da onipresença gera a manifestação da sua presença. Quando eu sei que Ele está aqui, quando eu tenho convicção que Ele está aqui, agora eu tenho a certeza de que eu preciso responder a Ele. E quando eu respondo a Ele, Ele me devolve em resposta. E qual é a resposta de Deus? A sua própria presença. Manifesta em nosso meio. Olha só a construção até chegar ao cântico novo. Davi fala assim: esperei com paciência no Senhor, ou depositei a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Verso 2: Ele tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Isso aqui é um processo de tipo, Deus, eu reconheço que o Senhor me tirou de um lugar,
O Senhor me firmou em um lugar. O Senhor está guiando os meus passos. Tudo isso é uma vida de devoção ao Senhor. O que Davi expressa aqui é: eu reconheço da onde o Senhor me tirou e aonde o Senhor me colocou. E quem é que me guia? Aí no próximo verso ele diz assim: pôs um novo cântico na minha boca. O cântico novo, ele é gerado pelo Espírito, através de uma resposta que eu dou ao Senhor. E tipo, não é algo inventado, é algo gerado, meu amigo. Não é algo produzido, é algo gerado por alguém, pelo Espírito. Irmãos, a gente é tão ruim que nem o cântico que a gente canta ao Senhor saiu da gente. Foi Ele que colocou um novo cântico em mim. E quando Ele coloca e deposita esse novo cântico, é tipo Ele está falando: eu coloquei algo dentro de vocês, para que vocês tenham o que me dá. A gente começou a cantar a primeira canção, não tenho nada para te oferecer, nada que te faça surpreender, só tenho um coração quebrantado. Sabe o que é o coração quebrantado? Depositei toda a minha esperança no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, Ele me tirou de um charco de lama, Ele firmou meus pés sobre a rocha, Ele guiou os meus passos. E aí Ele colocou um novo cântico na minha boca. Aí agora sim eu posso cantar: digno, eternamente digno. Você está vendo? Essa música traduz muito um processo de um cântico novo. De alguém que reconhece que não tem nada para dar ao Senhor, mas tem um coração quebrado. É o que Deus precisa. É o espaço aberto para Deus colocar um novo cântico. Tipo assim: Deus, eu reconheço, eu não tenho nada. Não tem problema se você não tem nada. Tudo vem de mim, eu dou para você, dá alguma coisa para mim. Davi falou isso na construção do templo. Quem sou eu? Quem é o meu povo? Que estão trazendo oferta voluntária. Se tudo que a gente te dá, a gente apenas está devolvendo para o Senhor. Isso é consciência de devolução. Por isso que eu gasto minha vida devolvendo ao Senhor. Ele é digno, meu amigo. O que Deus me deu, eu não vou ficar para mim. Eu preciso devolver para Ele. Até a oferta. A oferta, meu amigo, eu só dou para Deus porque Ele me deu. Eu só tenho para dar porque Ele me deu. A mesma coisa com o cântico. A gente só tem cântico para dar ao Senhor porque Ele que nos deu. O cântico novo é gerado pelo Espírito. Eu não sei se usa essa expressão aqui, se for feia essa expressão, me perdoem e me corrijam. Mas cântico novo não é para encher linguiça. Tem essa expressão aqui? Não. Hã? É de boa? Pode falar isso? Tá. Tipo, não é para... Cântico novo não serve para isso. Cântico novo, ele é gerado pelo Espírito para trazer vida para a igreja. Vida. Tipo, o louvor não é para preencher um espaço no cronograma do culto. Salmo 22 diz que Deus habita em meio aos louvores. O louvor, isso eu sempre falo, cara, isso aí. O louvor não é para preparar o coração das pessoas. O louvor é para preparar um trono para Deus. É diferente, meu amigo. Porque Deus habita em meio aos louvores. Vamos cantar uma musiquinha para preparar o coraçãozinho das pessoas para receber a palavra de Deus. Irmão, não adianta o coração das pessoas estar preparado e o trono não estar levantado, meu amigo. Porque se tiver só coração preparado e não tiver um trono levantado, o culto vai ser todo almático de alma, só alma. Culto também é alma, mas não é só alma. É espírito. O que acontece quando eu preparo um lugar para Deus em meio aos louvores? Ele se assenta em meio aos louvores. E tipo assim, eu encontrei um lugar, então agora Deus se encarrega de preparar o coração das pessoas, meu amigo. Porque ninguém pode mais quebrar um coração senão o próprio Deus, meu amigo.
Quando ele se sente à vontade no lugar, ele olha as pessoas, é agora. Irmão, Deus consegue quebrar o coração mais duro. Mais duro. Qual que é o nosso papel como ministro de louvor? Prepara um lugar para ele. Só prepara o lugar. Às vezes as pessoas não vão entender, mas só prepara o lugar. Que a hora que Deus se assentar sobre o lugar, ele olha para as pessoas e fala assim, cara, seu coração é tão duro, mas não tem problema. O próprio, irmãos, quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito. Sabe o que às vezes acontece? Às vezes a gente tenta convencer as pessoas disso pelas nossas músicas. Mas quem convence é o Espírito. Por isso que eu preciso primeiro preparar um lugar, para que o Espírito tenha liberdade de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo de Deus. O trabalho é dele. Qual que é a nossa parte? Prepara um lugar. Só prepara o lugar. Libera louvor, prepara lugar. Prepara um trono para Deus. Deixa ele se assentar sobre o lugar. Porque se ele se assentar sobre o lugar, meu amigo, vou te falar, ninguém vai segurar mais, meu amigo. Sabe qual que é o nosso papel aqui? Não atrapalha Jesus, por favor. Não atrapalha ele. Meu papel aqui, eu não quero atrapalhar ele. Eu não atrapalhando, eu já estou ajudando muito. Mas muito mesmo. Vamos lá. Ele pôs um novo cântico. O novo cântico, ele é um processo. Deixa eu pular rapidinho para o objetivo e para o propósito. Eu estou enxugando bastante. Essa é uma das aulas que a gente tem na Escola Paixão e Fome. Quantos conhecem a Escola Paixão? O Levi foi, né? Quantos conhecem a Escola Paixão e Fome? Levanta a mão. Escola Paixão e Fome é uma escola de adoração, uma escola retiro, né? Que a gente faz desde o ano passado. E a gente está na segunda edição. A gente vai para a terceira edição ano que vem. É uma escola só para músicos e cantores. Só para quem atua na área do louvor da igreja. A gente ainda não abriu para dança e para outro tipo de arte ainda. Mas é só para músicos e cantores. O que a gente trata nesse retiro? Caráter do músico e movimentação profética na área da música. Basicamente é isso, caráter e movimentação profética. E essa aula de Cântico Novo é uma das aulas que a gente tem lá. E agora eu estou começando aí nas igrejas falando sobre isso. Então, se você tiver... veio junto agora, hein? Se você tiver algum tipo de interesse em participar com a gente, o Levi foi na primeira edição, né? Os Reapers fazem parte do nosso time lá, estão vindo para Brasília, mas ainda são parte da equipe Paixão e Fome. Ano que vem estão lá também junto com a gente. Já estou escalado já. E tem sido muito precioso. Deus tem conectado muitas pessoas para ministrar. Vem gente de tudo quanto é lugar do Brasil. Vem gente... Irmão, na primeira aula teve 19 cidades do Brasil junto. 6 estados do Brasil representados naquele retiro. Então é um tempo também de muita conexão com outras pessoas. Aí você pode dizer, mas é muito longe, cara. Né, fica... Primeiro, uma que o Levi foi, então ele subiu a régua. E eu vou subir um pouquinho mais. Teve um menino do Maranhão, da cidade de Brejo, que foi. Ninguém sabe onde fica Brejo. Sabe o que ele... Interior do Maranhão. Sabe o que ele fez para ir na escola? Ele fez uma rifa do violão dele. Botou o violão dele para rifar. Eu só estou levando um pouquinho o nível para acabar com as nossas desculpas, assim, Fez uma rifa. Compartilhou com a gente. Falei assim, pode deixar que a gente vai te ajudar a vender. Porque a nossa ideia era participar do sorteio, ganhar o violão e devolver o violão para ele. Era o nosso objetivo. O pastor Cássio falou assim, que sobrar de número eu compro e beleza. Joguei no grupo do louvor. Quando eu jogo no grupo do louvor, um carinha no grupo do louvor,
Mano, pode deixar que a inscrição dele eu pago. Olha, Deus já começou a fazer na vida do menino. Já levantou alguém para pagar a inscrição do cara. A rifa ficou só para o transporte aéreo. E ele queria vir de ônibus. 3 dias de ônibus. Ele tá doido, mano. Vamos levantar o recurso para vir de avião. É mais rápido. Beleza. Vendemos tudo, conseguimos. Falei, tomara que a gente ganhe, né, cara? Resultado, a gente não ganhou. A gente é tão ruim que a maioria dos números a gente comprou e não ganhamos. Tipo, a gente é muito ruim em sorteio, cara. Aí, uma menina lá do Maranhão ganhou e não devolveu o violão para ele também. Ficou sem violão. Mas ele veio, participou da escola. Chegou na escola, ganhou um violão de oferta. Sabe o que acontece? Deus honrou a fome do menino. Irmão, Deus sempre vai honrar quem tem fome. Sempre. Mas sempre. Ele colocou tanta sua fome para fora. Irmão, ele rifou o único violão que ele tinha, o instrumento que ele tinha. Por causa da fome de participar. Então, se você tiver algum tipo de fome desse nível, eu convido você a estar junto com a gente ano que vem, no período de Páscoa, lá em Joinville, lá em Guaratuba. Vamos lá. Deixa eu pular rapidinho, para dar tempo. Nós estamos falando de cântico novo. Ele é um processo, é uma construção. E ele também tem um objetivo, ele tem um propósito. O cântico novo tem um propósito de, primeiro, entronizar o Senhor. Salmo 22. Segundo, cantar a revelação que se tem sobre o Senhor, que é cantar a palavra. O cântico novo não vai surgir se eu não tiver uma vida de meditação na palavra. Porque como é que eu vou cantar a palavra se eu não tenho uma vida de meditação nela? O sobrenatural acontece, mas o Espírito Santo só vai fazer você lembrar de versículos que você medita nele. Tipo, não tem como ele trazer para você algo que você não medita, que você não sabe se está escrito, se não está escrito. Senão você vai começar a cantar que a voz do povo é a voz de Deus, entende? Porque você acha que está escrito e começa a cantar. O cântico novo, ele é gerado porque você tem uma vida de meditação na palavra. E na hora o Espírito vai te trazer tal versículo. Você vai começar a cantar ele. Então, entronizar o Senhor, cantar a palavra e gerar no ambiente temor e confiança em Deus, ao ponto que as pessoas reunidas no lugar comecem a expressar seu próprio cântico. O cântico novo faz com que as pessoas sejam tomadas de uma consciência de temor ao Senhor, ao ponto de, eu estou diante dele, eu preciso cantar um cântico novo para ele. O cântico novo não vai fazer as pessoas ficar refém daquilo que você está cantando, mas vai abrir os olhos da igreja em espírito de sabedoria e de revelação, em que a igreja, cara, realmente é isso. E a partir disso, a própria congregação começa a cantar seu cântico novo, quando tiver só um instrumental, por exemplo. O cântico novo gera esse tipo de ambiente. Salmo 40 diz assim, no finalzinho do versículo que a gente leu: pôs em mim um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão, fala de revelação, e temerão, fala de temor, e confiarão no Senhor. Depois do cântico, muitos começaram a ver, a temer ao Senhor e a confiar no Senhor. O cântico novo gera esse tipo de ambiente dentro da congregação onde você está. Então é muito mais profundo do que a gente imagina. Não fica restrito ao período de louvor. Esse cântico vai ficar dentro daquela pessoa, remoendo, igual uma palavra, por exemplo, que você fica remoendo ela. O cântico tem esse poder, meu amigo. Por isso que não é brincadeira. Por isso que não é só escolher música e cantar. Você entende? Isso vai ficar remoendo dentro da pessoa. Vai gerar
Sabe, por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático. Deus vai e te lembra de Salmo 23. E você começa: ainda que eu ande pelo vale da morte, eu não temerei mal algum. Aí você começa a cantar. Aí aquilo, pau, cravou na vida. Aí quando a pessoa está no seu dia a dia, ela vai começar a lembrar desse cântico. Quando ela estiver passando por um tempo ruim na sua vida, ela vai começar a lembrar desse cântico. Talvez ela não lembrava nem do versículo, mas do cântico ela vai começar a lembrar. E começar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, tu estás comigo, tu estás comigo, tu estás comigo. Sabe, o cântico novo gerou dentro dela temor, confiança no Senhor. Esse é o poder do cântico novo. Por isso que não dá para ficar restrito a coisas que outras pessoas escreveram. É nesse ponto que eu tenho lutado e, sabe, perseguido isso. Não fique restrito ao que os outros escreveram. Comece a gerar dentro de você, pelo Espírito, um cântico novo. O que Deus está querendo falar para São Sebastião, o que Deus está querendo falar para essa comunidade, está dentro de você, já está ali, é só acessar. Simplesmente só acessar. E quarto, contribuir com aquilo que o Senhor está gerando na reunião. O cântico novo pode gerar dentro da reunião curas, sinais, milagres, maravilhas. O cântico novo tem esse poder. Muitas canções nascem por meio desse cântico espontâneo, desse cântico novo. Quando o centro não é inventar uma música, mas ser fascinado e surpreendido pela beleza de Deus. Quando a gente é fascinado por essa beleza, logo somos banhados de novas canções. Abre comigo o Salmo 34, vai um pouquinho para trás, Salmo 34, verso 5. Muitas canções nascem no cântico novo. Você sabia que muitas canções que a gente canta hoje, elas já existiam e alguém acessou um lugar e começou a ouvir? Por exemplo, quantos conhecem aquela música? Quero conhecer-te cada dia mais a ti. O refrão é: ao que está, que a gente cantou, sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória. Sabe de quem que é essa música? De um cara chamado Lucas Conslier, da Argentina, amigo de Marcos Brunet. Sabe como nasceu essa música? Sabe como é que nasceu esse negócio? Você está ligado àquela música que você ouve pela primeira vez e você fala assim: cara, eu já ouvi esse negócio em algum lugar, meu amigo. Sabe aquela música que é a primeira vez que você está ouvindo, mas a impressão no seu espírito é: eu já ouvi ela em algum lugar. Eu conheço essa música, eu sei de onde que ela é, mas não estou lembrando agora, mas eu já ouvi. Mas na verdade você nunca ouviu, você não conhece. Mas a impressão é que você conhece. Sabe por quê? Ela sempre existiu nas regiões celestiais, sempre. Você quer ver? Essa música que a gente cantou aqui agora, ao que está sentado sobre o trono. Lucas Conslier estava andando na rua, indo para casa, quando de repente ele ouve: ao que está sentado sobre o trono. Só que ele ouve muito distante. Ao que vive. E ele tem a impressão: alguém está ouvindo numa rádio alto, né? Alguma coisa, estou ouvindo. E enquanto ele ia caminhando, o som ia ficando mais intenso, mais alto. Ele falou: cara, de onde está surgindo esse negócio? Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para... Foi quando ele se tocou que o que ele estava ouvindo
era algo do céu. Ele estava ouvindo os anjos cantar. Porque essa letra é Apocalipse. É o que os anjos clamam e cantam. Então essa canção já existe. Só que a vida de devoção desse cara abriu um espaço para Deus, para que os ouvidos dele começassem a ouvir esse cântico. E ele começou a ouvir, ele se ligou, eu estou ouvindo os céus cantarem. Ele chegou em casa e gravou a melodia. Dias depois ele para escrever a estrofe dessa música. Sabe como que é a estrofe? Quero conhecer-te cada dia mais a ti, estar em tua presença e te adorar. Revela-nos tua glória, desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. Percebe que essa estrofe é uma oração? A estrofe é uma oração de um homem, mas o refrão é um cântico do céu. Sabe o que acontece nessa canção específica? Céus e terra se encontram. E você sabe o que acontece quando céus e terra se encontram, meu amigo? Não é algo normal. Por isso a impressão de, eu já conheço essa música, cara. É porque ela já existia, meu amigo. E alguém conseguiu ouvir ela. Tem muita música que já está pronta, só esperando a gente acessar. Mas sabe por que a gente não acessa? Porque a gente está preso na música dos outros. A gente está preso naquilo que os outros já estão cantando. Aí está ali, no nosso mundinho. Quando Deus tem um lugar para que a gente acesse de fato. Novas canções precisam lavar São Sebastião, meu amigo. Ir além de uma sala de oração. Ser cantadas em culto público. Um novo cântico cantado em um culto público. Salmo 34 diz o seguinte: olhai, Salmo 34, verso 5. Olhai para ele e sede iluminados. Os vossos rostos ou rostos, não sei nunca como é que fala esse plural de rosto, não ficarão confundidos. Salmo 34, 5 fala de uma resposta do salmista. Porque Salmo 33 diz que os olhos do Senhor contemplam os moradores da terra. Mas Salmo 34 diz, olhai para ele. Sabe o que é a contemplação? É a resposta da contemplação de Deus para nós. A contemplação nasce em Deus. Deus contempla os moradores da terra. Mas em Salmo 34 ele fala, olhai para ele. Por quê? Porque ele está olhando para vocês. Olhem para ele. E sabe o que acontece quando a gente olha para ele? Nós somos iluminados. Agora eu vou te falar, o que essa palavra iluminado no hebraico significa? Significa brilhar, irradiar, iluminar, queimar, jorrar, fluir. E outras duas traduções da raiz da palavra iluminado significa engravidar ou ser engravidado. Sabe o que o salmista está falando profeticamente? Olhem para ele e sejam engravidados. Tipo assim, olhem para ele e ele vai depositar dentro de vocês um novo cântico.
Uma das traduções da palavra iluminados é jorrar. Sabe por que essa palavra iluminados tem a ver com gravidez? Quando nasce um bebê, o que a gente fala? Que a mãe deu. Sabe o que acontece quando a gente olha para ele? Ele nos engravida pelo Espírito, gerando em nós um cântico novo para trazer vida para a igreja. O cântico novo traz esse tipo de vida. Deixa eu te falar uma coisa. O cântico novo vem para restaurar um cântico de tirania que foi cantado por um cara chamado Lameque, pai de Caim. O seu filho, chamado Jubal, ele é conhecido em Gênesis 4:21 como pai daqueles que tocam flautas e harpas. Só que o primeiro cântico da terra registrado na Bíblia é um cântico de tirania, um cântico de assassinato. Quando Lameque se vangloria de ter matado um homem e um menino, fala de gerações. É o primeiro cântico registrado na terra, quando ele fala para as mulheres dele: mulheres, me ouçam. Quando ele fala me ouçam, essa tradução no hebraico tem uma conotação musical. Ele está falando, me ouçam, eu vou cantar. E ele começa a se vangloriar, porque ele matou um homem. Vamos lá, escuta o que eu vou te falar, meu amigo. Ele se vangloria porque ele matou um homem por ter ferido ele. O cântico novo vem para restaurar esse cântico de vanglória. Talvez, cara, vamos lá. Talvez você foi ferido no passado por alguém. Só que o seu tipo de cântico não pode ser um cântico de tirania. Um cântico de vanglória. Ai, um dia eu fui ferido, agora quem me viu passar na prova e não me ajudou. Tipo isso. O cântico novo o cântico novo é uma restauração desse cântico. A gente precisa expressar na terra cânticos de vida. A gente precisa expressar sobre São Sebastião cânticos de vida. Cânticos que geram, que trazem vida. Deus nos deu dom, vamos lá. Deus nos deu dons e talentos para cooperar com o espírito de vida. E não é por causa do seu dom que Deus vai fazer alguma coisa, mas é por causa da sua responsabilidade com o dom. Porque o dom é irrevogável, mas a responsabilidade não. O dom, Deus não vai tirar de você. Agora, a responsabilidade, se a gente não responder, Deus não tem problema nenhum de tirar a responsabilidade que Ele deu para você e dar para outra pessoa. Deus não é refém da gente. O que a gente precisa fazer? Responder. Responsabilidade. Sermos responsivos. Responsabilidade fala de uma resposta. Deus nos deu um dom. O que eu estou fazendo com ele? O cântico novo é algo que Deus nos dá para responder ao clamor do coração dele para a cidade, meu amigo. Você pode não cantar. Você pode não ser afinado. Mas existe um cântico novo dentro de você. Você pode ser desafinado na voz, mas tocar algum instrumento. Existe um cântico novo dentro de você. Quando você libera seu instrumento, o cântico novo começa a fluir.
melodias. A melodia que o Lucas estava fazendo. Começou a melodia ali. Eu estava aqui e falei, nem lembro mais a melodia. Mas a gente estava falando da beleza de Deus, eu comecei a cantar aqui sobre a beleza de Deus dentro da melodia. É assim que nasce Cântico Novo. O Cântico Novo não nasceu cantando ali, nasceu numa melodia. E a partir dela a gente começa a fazer os decretos, a declarar palavras, a liberar. Então não se preocupe se você é desafinado. Não tem problema nenhum, você só não pode cantar no microfone. Aí já é demais, né? Mas cantar junto com a gente aqui. E eu queria encerrar esse tempo com a gente aqui, fazendo esse tipo de prático, vamos dizer assim. A gente vai começar a fluir em alguma melodia. E todos nós que estamos aqui, nós vamos primeiro fechar nossos olhos, conectar o nosso espírito de fato com o Senhor. E o Senhor vai começar a gerar um novo cântico dentro de você. E qual que é a minha dica? Qual que é o meu... Isso que a gente vai fazer é um prático, tá? Deus vai começar a falar com você, no seu espírito. Comece a anotar o que Deus está falando. A gente fez um prático desse, semana passada, em São José do Rio Preto. A filha de um dos pastores estava lá, ela nem canta no louvor, nada. Ela começou a escrever, Deus começou a falar com ela sobre um versículo que ela estava meditando, e ela começou a cantar. Ficou animal. Deus estava gerando dentro dela esse cântico. Ela começou a cantar. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente vai começar a dentro da melodia que os meninos vão fazer, a começar a ouvir o Espírito, a contemplar o Senhor, a ouvir o Espírito Santo. E você vai começar a escrever isso. O pastor Flávio está falando desde sexta-feira sobre escrever e registrar. Por isso que eu entendi que a palavra que eu deveria dar nessa manhã é sobre Cântico Novo. Fez todo sentido, mas todo assim. Porque nós estamos num período de registros. O que nós vamos fazer nessa manhã é registrar o cântico que Deus vai te dar nessa manhã. Porque vão ser decretos. Decretos não são só palavras faladas. São palavras cantadas. A música tem um poder absurdo, amigo. Absurdo. A gente sempre fala, você pode não lembrar, e você não vai lembrar de tudo que o pastor Alexandre falou ontem. Você lembra coisas. Mas as músicas que foram cantadas, vai ficar aqui. A música tem esse poder. Então a gente vai deixar um tempo aqui, os meninos vão fluir, e à medida que você vai sentindo no Espírito, você vai começar a escrever. E começar a cantar. Abre a sua boca, não precisa ficar preocupado. Aqui não é The Voice Brasil, não tem nenhuma cadeira. Tem cadeira virada, mas ela não vai virar, se você for bom ou não. Porque não é sobre isso. É sobre gerar no Espírito, pelo Espírito, uma mensagem do céu para essa cidade, para esse tempo.